Fala galera, beleza? Saiu o concurso do TCE Roraima. Vai ter prova discursiva. A gente montou essa aula aqui com foco específico no cargo de técnico administrativo. O objetivo dessa aula é fazer com que você saia com um passo a passo, com a estratégia, com aquilo que você precisa fazer para conseguir pontuar alto nessa prova discursiva, assim como diversos dos alunos do Você Concursado vem conseguindo tirar notas acima de 90%, quem sabe 100% e gabaritar essa prova discursiva. O objetivo aqui é passar o caminho, tá? O treinamento, né? A gente contém aí um treinamento focado nesse concurso e a gente tem ali detalhadamente tudo que você precisa saber para conseguir uma boa nota. Aqui a gente vai passar as orientações gerais para que você utilize melhor esse treinamento, esses módulos, essas aulas, a fim de otimizar seu processo de estudo. Ao longo dessas aulas, se você quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o meu Instagram, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal no Telegram, que é o Academia de Discursivo. Se você, por acaso, não é aluno, está vendo esse vídeo aqui em outro local, né, tem um curso voltado para esse cargo de técnico administrativo do TCE Roraima. Se você está estudando para o cargo de auditor de controle externo, tem um outro vídeo focado nisso, tem um outro curso focado, porque a gente vai ver que as redações são diferentes, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim como você, né, eu me apaixonei pela área de controle e decidi prestar concursos lá logo depois que eu terminei minha faculdade, né? O foco ali, a princípio, era o TCU, mas comecei a prestar vários outros concursos. E depois de um tempo ali me preparando, eu comecei a ver que nessa área discursiva ela sempre é um diferencial, né? Quem tem uma boa discursiva sempre consegue ganhar algumas posições na classificação final. E foi isso que aconteceu na minha aprovação no TCM Goiás, Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás, como técnico do Tribunal de Contas da União, onde eu fiquei trabalhando lá um tempo, e hoje como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, assim, em todos esses concursos, a discursiva fez muita diferença, então vale a pena você se preparar. E ainda mais para essa área que é tão interessante, né, e que proporciona uma qualidade de vida extraordinária, né? Nesse concurso do TCE Roraima, por exemplo, você como técnico administrativo vai ganhar mais de R$ 6.000 inicial para poder trabalhar 6 horas. 30 horas semanais. Então, assim, cara, você vai ter uma parte do seu dia, amanhã ou à tarde, livre para você poder fazer suas atividades, seus hobbies, ou continuar estudando para outros concursos, né? Vai ter um trabalho de excelência no Tribunal de Contas que proporciona uma qualidade de trabalho aos seus servidores muito boa, né? E ainda recebendo aí 6.000 no bolso. Cara, vale muito a pena esses meses aí que você vai se dedicar para esse concurso, vale muito a pena. Você vai ver que depois que você passar, cara, não foi nada na sua vida. Tudo que você vai poder aproveitar depois vai valer muito a pena, beleza? Então, para conseguir esse cargo, a gente tem aí um obstáculo que é a redação. A gente vai falar sobre ela nessa aula. O que o edital traz de forma específica para esse cargo de técnico administrativo? Ele diz que vai ter uma prova de redação que deve ser redigida em caneta azul ou preta, mas você vai utilizar caneta preta, pois facilita na digitalização da sua prova e melhora a leitura do examinador. Sobre um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que você precisa defender um ponto de vista, valendo 10 pontos. E que para ser aprovado precisa tirar um mínimo de 5 pontos. Se você estiver concorrendo por cotas, esse mínimo é reduzido em 20%, então o mínimo seria 4 pontos. Tá? Sobre em um texto entre 20 e 30 linhas, né? Então você vai focar aqui em fazer 30 linhas sobre um assunto ou um tema de atualidades. E a atualidade da banca FGV não necessariamente é algo que aconteceu no jornal semana passada, né? Uma atualidade que remete aí à sociedade contemporânea, né? Então pode ser um tema relacionado à ética, né? Ou à justiça, ou a liberdade de expressão, algum tema assim que meio que permeia a sociedade, né? É um assunto que é sempre relevante, que não está abordado em conhecimento específico, né? Porque o viés é mais a redação em si, mais os argumentos, mas que também não deixa de ser um tema atual, beleza? Então é isso que o edital traz. Como que a gente vai montar então aqui a estratégia? Primeiro a gente vai entender como que a banca cobra esse tema, então a gente vai analisar o formato de enunciado, que é o formato que deve ir lá no dia da sua prova. Depois, a gente vai analisar os critérios de correção, né, as regras do jogo, como que a banca vai corrigir a sua prova, e aí, com base nas regras do jogo, a gente vai montar uma estratégia. Você vai sair daqui com a estrutura que você vai utilizar no seu texto, beleza? Então, vamos lá. Para poder analisar o enunciado, a gente foi lá
no sistema de questões discursivas do Você Concursado, tá? É uma ferramenta em que você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em concursos anteriores. Lá também tem várias questões inéditas, tá? Aí eu fui lá, pesquisei questões de atualidade da banca FGV. Aí peguei essa daqui como exemplo, aplicado em 2023 no cargo de analista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, tá? A estrutura de enunciado normalmente é dividida assim, ó. Você tem aqui o texto motivador, em que a banca ela vai apresentar para você o assunto, beleza? Então, ó, o Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, tá? E aí o texto todo é basicamente falando sobre essa leitura, né? Trazendo vários dados aqui, mostrando que hoje se lê menos do que antigamente, beleza? Depois, a banca ela vem com o comando da questão. E no comando da questão, ela pede para você redigir um texto dissertativo e traz o tema, no caso, a crise na leitura. E pede para que você redija esse texto em uma linguagem culta, defendendo suas opiniões com argumentos convincentes. Tá? E aqui já vai uma dica aí para você poder anotar. A gente vai aprofundar isso ao longo do curso, mas só para você poder ter o primeiro contato com esses termos. Tá? Para montar um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que conhecer duas estruturas, que é a estrutura formal e a estrutura argumentativa. A estrutura formal é aquela estrutura que a gente já aprendeu na escola, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo mundo aprendeu isso aqui uma vez na vida. Agora, a estrutura argumentativa a gente normalmente não aprende, pelo menos eu fui aprender isso aqui só quando eu já estava estudando para concurso, que é o A3T, tá? Assunto, tema, tese e tópicos, tá? Por isso que é ATST, ó, assunto, tema, tese e tópicos. Essa é a estrutura argumentativa do texto, tá? Sabendo isso aqui, sabendo utilizar essa estrutura e mesclar essa estrutura com a estrutura formal, você já tem ali mais da metade da sua prova pronta, tá? Porque a lógica do texto dissertativo está ali, a estrutura do texto dissertativo está ali. Então, o objetivo, a princípio, quando a gente lê um enunciado, é tentar extrair duas informações do enunciado, tá? A primeira informação é o assunto e a segunda é o tema. E olha que bacana. No texto motivador, a gente vê o assunto, que no caso aqui é a leitura, né? E o enunciado já traz para a gente o tema, que é a crise na leitura. Então, qual vai ser o nosso trabalho? Vai ser definir a tese e os tópicos. A tese vai ser o nosso ponto de vista, nossa opinião acerca do tema. Então, vai ser uma frase com um verbo falando o que a gente acha do tema. E os tópicos vão ser o quê? Vão ser argumentos para poder defender esse ponto de vista. Beleza? Basicamente isso. A gente vai se aprofundar nisso depois, ao longo do curso, vai trazer vários exemplos, inclusive. No nosso curso também, na parte dos temas que a gente escolhe para poder resolver, sempre tem essa estrutura. Então, você consegue visualizar assunto, tema, tese e tópicos em todas as resoluções do nosso curso para você ver como que essa estrutura argumentativa ela se encaixa na estrutura formal, e isso é o que vai dar muito ponto ali para você na sua redação, beleza? Então, esse é o enunciado. A banca ela pode variar um pouco esse enunciado, às vezes ela traz o tema expresso, às vezes ela não traz o tema expresso, mas sempre o tema vai estar ali, você vai conseguir extrair esse tema. Às vezes você vai ter que interpretar um pouco mais, às vezes não, às vezes vai ver mais fácil, mas sempre tem isso. Agora, tese e tópicos, você vai ter que criar, beleza? Agora, como é que a banca vai corrigir a redação? Vamos entender as regras do jogo. Normalmente a banca ela traz esse padrão aqui e utilizou novamente nesse concurso, porque está previsto lá no seu edital. A correção da redação ela vai ser dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é a estrutura textual global e a parte 2 é a correção gramatical. Veja que a parte 1 vai valer 6 pontos e a parte 2, 4 pontos. Então, essa parte aqui é a que vale mais pontos. A parte 1 ela é dividida em dois critérios. Um critério que chama abordagem do tema e o outro critério que chama progressão textual. Na abordagem do tema, a banca vai avaliar a capacidade de o candidato selecionar argumentos convincentes, tá, dentro do perfil esperado. Então, dentro do tema. O que a banca vai avaliar? Então, vai ser a sua tese e os seus tópicos. O que você criou para poder defender, abordar esse tema, né? Então, como que você criou aqui a tese, qual foi o ponto de vista que você utilizou para você decidiu defender, e quais são os tópicos, quais são os argumentos convincentes que você vai utilizar para poder defender esse seu ponto de vista. É isso que a banca vai avaliar em abordagem ao tema. Então, veja que ela já está ligada à estrutura argumentativa do texto, beleza?
Na segunda parte, a banca vai avaliar a progressão textual. Dentro de progressão textual, ela vai avaliar a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, tá? E componentes do texto, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então, ela vai verificar se o candidato inseriu elementos coesivos no início dos parágrafos e entre os períodos, ou seja, dentro dos parágrafos, toda vez que você coloca um ponto final, você inicia com um elemento coesivo, para poder fazer essa ligação, dar essa progressão ao texto. E também a capacidade de o candidato distribuir o tema, né, no texto. O que seria essa distribuição do tema? É justamente ele pegar essa estrutura argumentativa e colocar dentro da estrutura formal. Então a banca vai avaliar, opa, a tese está no parágrafo de introdução? Tá. Cada parágrafo de desenvolvimento defende um tópico específico, né? Ou ele fica só repetindo a mesma coisa, né? Os parágrafos eles estão divididos em mais de um período, existe um tópico frasal e um argumento principal, né? Então tudo isso a banca vai avaliar nessa parte de progressão textual e tudo isso tem técnica, está na nossa técnica de escrita, beleza? Depois que você inseriu essas informações, aí a banca vai avaliar a questão gramatical, tá? A questão gramatical não tem muito segredo. Ela vai ver se você utilizou corretamente as palavras, né, de acordo com a linguagem formal, sem marcas de oralidade, e se utilizou de forma correta a norma culta. Tá? Aqui tem um ponto interessante, porque a banca publicou alguns concursos recentes, né, com esse modelo de redação também. E nesses outros concursos, ela coloca como redução da nota 0,1 ponto. No seu concurso, ela trouxe 0,2. Tá? Por quê? Porque é um concurso com nível mais alto, né? Então ela bota 0,2 por erro que você cometeu. Então se ela verificar que você utilizou um vocábulo de forma indevida, uma palavra escrita errada, uma falta de crase, uma falta de acento, uma vírgula inadequada separando o sujeito do verbo, né? Uma colocação pronominal inadequada, erro de paralelismo sintático, tudo isso relacionado à gramática, ela vai tirar 0,2 até um limite de 4 pontos. Tá? Então a lógica é assim, você já começa com 4. Aí, a partir do momento que ela encontrou um erro, você perde 0,2. Depois perde 0,2, 0,2, opa, 0,2, 0,2, 0,2, enfim, né, até o limite de 4 pontos. Normalmente a banca não é muito rigorosa, ela costuma marcar aqueles erros ali mais absurdos mesmo, né? A gente, quando vai analisar na fase de recurso algumas redações, a gente às vezes acaba encontrando mais erros do que a própria banca marcou, né? Então ela costuma não ser muito rigorosa nisso. Logicamente, você vai tentar fazer um texto sem cometer esses erros, né? A fim de que consiga aí uma nota alta. Mas é isso. Então, as regras do jogo é essa. A banca vai avaliar se você abordou o tema de forma correta, criou a tese, criou os tópicos, trouxe argumentos para isso, utilizou elementos coesivos, distribuiu dentro da estrutura formal e utilizou de forma adequada a norma culta. Resumo, é isso. Então, qual é a estratégia que você vai levar para a prova? Essa daqui. Tá? Seu texto vai ser nessa estrutura. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. O parágrafo de introdução vai ter ali mais ou menos de 4 a 6 linhas e o parágrafo de conclusão de 4 a 6 linhas. Então, introdução e conclusão de 4 a 6 linhas. E cada parágrafo de desenvolvimento vai ter ali entre 9 e 12 linhas. Isso para poder preencher as 30 linhas, tá? Pode variar um pouquinho, você pode fazer uma redação ali com 25, 27 linhas, não tem problema para fins da banca FGV, mas ali tentar sempre focar no máximo de linhas, porque quanto mais argumento você traz, né, mais forte fica aquela questão da abordagem do tema que a banca vai avaliar. Um ponto importante aqui. Você vai perguntar, Bruno, eu preciso sempre fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, eu não posso fazer 3, 4? Até pode, né? Não há um limite de quantidade de parágrafos de desenvolvimento em um texto dissertativo ou argumentativo. Porém, facilita a sua vida. Né? A gente está falando de concurso público, a gente está falando de uma prova de redação junto com a prova objetiva, né? Então tem pouco tempo, então facilita a sua vida. Cria só 2 tópicos e faz 2 parágrafos de desenvolvimento. Fazer 3 parágrafos, 4 parágrafos, você vai ter que criar mais tópicos, vai ter que refletir mais sobre o tema, vai ter que fazer mais tópicos frasais, enfim. Sem falar que pode ser que você acabe não desenvolvendo muito bem alguma ideia por falta de espaço. Então, essa estrutura aqui, ela costuma funcionar muito bem. É mais fácil de fazer, então seria a estrutura que eu sugiro que você faça. Outro ponto importante, que não sei se você percebeu, mas os parágrafos de desenvolvimento têm mais linhas que os parágrafos de introdução e conclusão.
E isso é necessário. Por quê? Porque trata-se de um texto dissertativo argumentativo. Ora, se é argumentativo, o foco do texto são justamente os argumentos, certo? E os argumentos estão aonde? Nos parágrafos de desenvolvimento. Então não faz muito sentido um texto ter uma introdução gigante e um parágrafo de desenvolvimento pequeno. Por quê? Porque dentro do parágrafo de desenvolvimento que está a argumentação. Se a argumentação é pequena, a banca vai entender que a argumentação é fraca, né? Por quê? Porque o parágrafo de introdução não traz argumentos. Ele só apresenta o tema, a tese e o ponto de vista, tá? Então, é importante que o seu texto, o seu parágrafo de desenvolvimento seja maior do que o parágrafo de introdução e maior do que o parágrafo de conclusão, beleza? E aí, a partir daí, você vai desenvolver a sua técnica, a sua estratégia. Então, qual é o passo a passo que você deve seguir aí para poder chegar bem preparado? Primeiro ponto, então, é aprender a técnica para montar esse texto, né? Para aprender a fazer o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão, aprender a inserir os elementos coesivos adequados dentro dos parágrafos, entre os períodos, tá? Saber como distribuir a estrutura argumentativa, aquele A3T, dentro dessas estruturas, tá? Então, é isso que você vai aprender na técnica. Então, você vai aprender essa técnica discursiva. No nosso treinamento, a gente traz alguns módulos a mais importantes, tá? Um módulo específico sobre regras de apresentação, como melhorar a apresentação do seu texto. A gente vai falar sobre a questão da legibilidade, da indicação de parágrafo, da utilização de siglas, da obediência às margens, do tamanho da letra. Todos esses aspectos relacionados à apresentação do texto, a gente vai falar nesse módulo específico. Depois a gente vai trazer alguns conceitos importantes, como elementos coesivos, né? Quais são os modelos de elementos coesivos, como usar esses elementos coesivos. Tem uma lista com vários para você poder ajustar ali no seu texto, né? E também da técnica discursiva. Na técnica, você vai aprender a montar um parágrafo de introdução, montar parágrafo de desenvolvimento, montar parágrafo de conclusão. A gente vai trazer também um módulo extra que chama modelo Coringa, tá? Que é um módulo para... A gente sabe que, às vezes, dá um branco, né, na hora de fazer a redação, e a gente não sabe muito bem por onde começar. Então, a gente traz esse modelo Coringa, que é uma muleta, né? A gente coloca ali para você poder facilitar um pouquinho o processo, né? Então, você começa usando o modelo Coringa e encaixando as informações dentro do texto. A partir do momento que você absorveu aquela lógica, aquela técnica, aí você vai montando o seu próprio texto sem o modelo Coringa. Então você já vai entender a lógica e você vai montando o seu próprio texto, o seu próprio modelo para utilizar na prova. A gente também tem um outro módulo importantíssimo que você vai ver, que é o rascunho eficiente. Tá? Como a prova é feita junto com o objetivo, o tempo vai ser precioso. Para que você não perca muito tempo com a redação, né, e não corra o risco de você ou não finalizar a redação ou não finalizar a prova objetiva, a gente tem uma técnica que é um rascunho eficiente. É uma forma de você fazer o rascunho de forma mais rápida, mais eficiente, por isso do nome, né, gastando menos tempo. E assim não corre o risco aí de você ser eliminado do concurso ou perder pontos desnecessários por gerenciamento do tempo de prova, beleza? Toda essa técnica aqui, ela é bem sucinta, bem objetiva, né? Se você tirar ali 2 horas por semana, então você pega ali sábado de manhã ou domingo de manhã, tira 2 horas e estuda para discursiva. Em 2 a 3 semanas você já vai ter visto toda a parte da técnica. E a partir daí, você já vai para a segunda etapa, que é praticar. Então toda semana você vai tentar fazer uma redação. Aconselho que até a data do concurso você tenha feito pelo menos 3 redações com correção. Então você tem aqui a redação 1, a redação 2 e a redação 3. Tá? A ideia é que você faça 3 com correção. Por quê? Porque uma coisa é você ler a técnica. Você viu a teoria, você sabe como é que faz. Agora, outra coisa é você colocar isso em prática. É bem semelhante a dirigir um carro, né? Você sabe como dirigir o carro. Alguém já te contou. Você pode ler um manual de como dirigir o carro. Mas você só vai aprender a dirigir o carro com qualidade a partir do momento que você começar a dirigir. Por quê? Porque quando você bota a mão na massa ali, você vai ver que tem várias coisas para pensar ao mesmo tempo. E aí precisa de prática para você ficar atento a tudo aquilo. Então é isso que você vai fazer. Vai começar a treinar. E vai mandar para correção. Então você vai fazer uma redação, manda para correção para receber um feedback. Nesse feedback, a gente faz um mapeamento da sua prova para identificar quais são os pontos em que você precisa melhorar. E a partir desse mapeamento, com as dicas que a gente passa, né, dos pontos de melhoria, você vai fazer a sua segunda redação. Então veja que você faz uma nova redação após receber o feedback. Por quê? Porque se você não recebe o feedback, a tendência é que você faça o mesmo erro em todas. Então, se você fizer 3 redações todas no mesmo dia, é provável, bem provável, que todas contenham o mesmo erro. Porque você não sabe que é erro, então você vai continuar fazendo. Por isso que é importante receber o feedback antes de fazer
a próxima, tá? E aí você faz o mesmo processo mais 2 vezes. Então, faz a redação, manda para correção, recebe o feedback, aplica os pontos de melhoria, faz uma terceira redação, manda para correção e recebe um feedback. Então, até a data da prova, você vai ter pelo menos 3 feedbacks. Logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia do concurso, melhor. Você vai ter acesso a mais temas, vai construir um arcabouço teórico maior sobre temas de atualidade, que você pode utilizar e vai facilitar muito a fazer as redações lá no dia do concurso, beleza? Então, a ideia é essa, é fazer o máximo possível seguindo essa lógica. E veja que é uma lógica de estudo montada por quem conhece de concurso, né? Aqui por pessoas que já passaram em concurso, como foi o meu caso, os professores de você concursado, enfim. Por quê? Porque você vai direcionar ali 2 horas, mais ou menos, por semana, pegar um final de semana para ver a redação, e no resto do tempo, no resto da semana, você vai poder focar na sua prova objetiva, sem se preocupar com a discursiva. Por quê? Porque a gente sabe que você precisa ter um bom desempenho na objetiva para que sua redação seja corrigida e aí sim você tem um bom desempenho. Então você consegue mesclar muito bem o estudo. É por isso que o curso ele é estruturado dessa forma. E funciona muito bem. A metodologia funciona muito bem. É tanto que tem vários aprovados aqui no Você Concursado. Um exemplo é o Pedro. Ele até mandou mensagem para a gente depois que ele fez a prova da CGU. Ele falou o seguinte: Bruno, eu nem fui tão bem na objetiva. Eu tinha ficado na posição 141. E eu tinha ficado muito, muito triste, muito chateado de ter ficado tão longe, porque eu sabia as coisas, mas errei coisa besta ali na prova objetiva. Porém, quando saiu o resultado da discursiva, minha nota foi altíssima. Eu tinha me preparado com Você Concursado e consegui ganhar 102 posições, Bruno. De 141, o Pedro foi para a colocação 39. Ele foi para dentro das vagas. Ele foi convocado na primeira turma. Hoje o Pedro é auditor da CGU, graças ao desempenho na prova discursiva. E esse exemplo do Pedro aqui é o exemplo de vários alunos do Você Concursado. No YouTube, inclusive, a gente tem entrevista com vários desses alunos e eles contam como a discursiva fez toda a diferença na preparação. E é o que a gente espera que aconteça com você. E é por isso que a gente investe nessa metodologia, né, nesse estudo para a prova discursiva. Então, para você que vai se preparar para o cargo de técnico administrativo do TCE Roraima, como é que está estruturado o texto? Técnica sucinta, né? Só o que você precisa para poder fazer o texto dissertativo argumentativo. Temas para poder praticar, e aqui você vai ter temas de provas anteriores da banca FGV e temas inéditos elaborados aqui pela equipe do Você Concursado. Correções individualizadas, utilizando o espelho da banca FGV no estilo redação. Resolução dos temas, então o tema que a gente disponibiliza lá para você, a gente resolve o tema também. E a gente resolve utilizando a técnica para mostrar que funciona. Tem como utilizar a técnica para responder qualquer questão de prova, beleza? E se você não é aluno, dá uma olhada na estrutura do curso, está disponível a um preço acessível, beleza? Então, confie na metodologia, confie na técnica, utilizando esse passo a passo, você vai conseguir um bom desempenho. E se tiver alguma dúvida ao longo do processo, não deixe essa dúvida passar, manda uma mensagem para nós, utilizando qualquer uma das plataformas aí do Você Concursado, beleza? Um forte abraço e bons estudos.